Quero dar das boas-vindas para vocês aqui na SEI. Prazer enorme recebê-los aqui. Vamos conversar coisas dos nossos interesses e dizer que aquelas questões que nós colocamos no site fundamentalmente são conteúdos que nós fomos buscar dos estudiosos, dos gestores da região de vocês, entendeu? Como nós fizemos isso nas outras regiões que nós estudamos. Então, nosso papel foi somente organizar, alinhavar essas discussões, fazer umas análises que possam tirar outras deduções, mas para isso nós reconhecemos que vocês são verdadeiros conhecedores lá da realidade da região. Em primeiro lugar, é bom fazer esse registro. E estamos imaginando também que vocês já deram uma olhada lá no nosso site, e aí a gente perguntaria, em primeiro lugar, o seguinte: vocês acham que o resultado que nós encontramos nesta região de Valente, no entorno lá da cidade, do município de Valente, onde esses municípios se apresentam com condições de pobreza de menor intensidade que outras regiões da Bahia, vocês acham que o MOC teve uma importância nisso, junto com a PAEB, com os padres, etc.? Em que medida o MOC foi importante nesses aspectos? Você quer começar? Meu nome é Jorge Luiz Neto Santana, eu estou nesse momento presidente do MOC. Né? Sou da região, né? Sou lá de Valente, estou aqui vendo o Enésio, que é lá de Tirolândia. Né? Agradecer aqui o professor Edgar Porto e a SEI, os demais presentes, pelo acolhimento, pelo convite de estar aqui com vocês. O MOC tem uma história, como vocês mesmos nas pesquisas e os estudiosos já indicam, que vem dos anos 60 para cá. Né? Então, 2017 foram 50 anos nessa caminhada. E que tem uma abrangência em vários municípios, em vários territórios. Né? Está aqui comigo presente das figuras que são protagonistas, né? nessa caminhada. Né? Não podemos trazer o professor Albertino, ex-padre Albertino, né? Que é um dos fundadores do MOC, né? Por problemas de saúde, mas trouxemos o professor Neidson, que tem uma longa trajetória, que ajuda a pensar isso. Talvez a fala dele, nesse momento, de quem passou e vivenciou também esses momentos, possa ajudar ainda mais a entender essa questão que você coloca. Então, passo a palavra para ele e vou, na medida do possível, também fazendo as minhas observações. Ok, professor Neidson? Meu nome é Neidson Batista. Eu sou de formação teólogo, mas trabalhei em metodologia de trabalho científico na Universidade Estadual de Feira de Santana e venho atuando há algumas décadas no movimento social. E hoje estou na coordenação da ASA, Articulação Semiárido Brasileiro, na busca de implementação de políticas de convivência com o semiárido. Né? Abandonar o combate à seca e implementar a convivência com o semiárido. Bom, na minha avaliação, o MOC é um dos atores que, com certeza, tiveram uma influência significativa nesse processo que vocês relatam. E essa influência, ela se dá ou se constrói a partir das linhas fundamentais da intuição dos objetivos do MOC. O MOC nasce dentro da Igreja Católica, não é? Na parte, vamos dizer, nasce em plena ditadura militar e nasce a partir da concepção da parte da igreja que se incomodava com a pobreza,
que queria erradicar a pobreza, que queria melhoria de vida para a população e principalmente que queria a população como sujeito de sua história. Essa é uma perspectiva forte na história do MOC. Então ele nasce em Feira de Santana. Curiosamente, ele nasce nas comunidades de periferia de Feira de Santana, ele não nasce na área rural, embora hoje ele esteja com 98% de sua atuação na área rural, né? Mas ele nasce formando comunidades na periferia de Feira de Santana, na busca de que essas comunidades buscassem seus direitos. Então, não era uma associação qualquer, mas era uma associação para que as pessoas analisassem sua realidade e buscassem o enfrentamento do poder público, enfrentamento entre aspas, né, do poder público na busca de encontrar soluções. Então, era a solução para a energia, era a solução para a água, era a solução para o esgoto, era a solução para a escola, né? Então eram soluções dos problemas mais candentes e mais significativos da comunidade, né? Gradativamente, quer dizer, o MOC começa a se firmar na área rural, né? E na área rural ele tinha dificuldade de reunir as pessoas, porque na época era proibido reunir, era proibido reunião. Então você tinha que encontrar estratégias que justificassem a reunião. Eu chamo o Albertino de o grande estrategista, porque ele celebrou convênios com a LBA na época, Legião Brasileira de Assistência, que prestava assistência social a partir das primeiras damas, da primeira dama da Presidência da República, da primeira dama do Estado, da primeira dama do município, né? A assistência social era uma coisa da primeira dama e por aí a manipulação continuava, né? E Albertino celebra convênios com essa instituição, quer dizer, ele vinha muito aqui em Salvador, e convênios para distribuição de leite, para coisas assim, eminentemente assistenciais ou assistencialistas, que eram possíveis na época, e a partir daí ele conseguia reunir as pessoas, né? E reunia sobre a égide da LBA. Então tinha lá uma parede imensa no MOC que tinha um quadro muito grande. Essa instituição mantém convênio com a Legião Brasileira de Assistência. Aquilo era nosso guarda-chuva. A partir daí a gente podia reunir. Aí você começou a reunir as mulheres para debater a questão das mulheres. Aí vem saneamento, fossas, sanitários, água na área rural, né? E vem a discussão inicial da realidade sindical. Aí o MOC, por dentro da LBA, ele dá um passo, que eu avalio um passo histórico significativo, que é entrar no Sindicato de Trabalhadores Rurais. Todos eles eram controlados pelos patrões. Então, era um sindicato de trabalhadores rurais, mas era o grande fazendeiro que tomava conta, que era presidente, que estava na diretoria, etc. Então, é esse debate, a partir dos clubes de mães, etc., que entra no sindicato e faz com que os trabalhadores tomem a diretoria do sindicato. Né? Então, quer dizer, expulsam, entre aspas, os seus patrões, né? Não eram patrões porque eles eram trabalhadores rurais, mas
eram os grandes proprietários de terra da região. E tomam o sindicato para si. Esse é um momento estratégico, forte, muito importante na região, e começou no Sindicato de Feira de Santana. Depois ele vai se alastrando para as outras regiões e chega até Valente e para mais longe de Valente. Então esse eu reputo um elemento assim muito importante no processo do desenvolvimento, porque é a geração de consciência das pessoas e as pessoas usando os instrumentais que elas têm em suas mãos para gerar desenvolvimento para si, para sua família e para sua comunidade. Então essa foi uma linha muito forte de atuação do MOC. Até hoje a gente mantém relações muito próximas com os sindicatos de trabalhadores rurais, mas eles já ganharam voo, já tem seu processo de autonomia, nos procuram, a gente discute, são mais parceiros nossos do que acompanhados pelo MOC. Na época nós tínhamos pessoas acompanhando os sindicatos. Então, fulano acompanha o sindicato tal. Então esse é um elemento. Aí por dentro do elemento sindical tem, eu não me recordo assim especificamente a época, tem a inserção das mulheres no processo sindical. Porque as mulheres se associavam ao sindicato através dos seus maridos ou companheiros. Elas próprias não eram sócias. E o debate dos clubes de mães, etc., vai trazendo as mulheres para o sindicato, e as mulheres querem se associar ao sindicato, né? E os homens não deixaram. Não, vocês já estão associadas porque você é minha mulher, minha esposa, minha companheira, minha filha, então não precisa nada diferente, né? Eu me recordo de uma ocupação que teve em Serrinha, onde as mulheres ocuparam o sindicato e o condicionante para sair do sindicato era que a diretoria autorizasse a filiação das mulheres. E isso contaminou a região. Hoje você tem mulheres diretoras, presidentes, tesoureiras, isso, aquilo, saíram do papel subalterno. Vereadoras, né? Saíram do papel subalterno de, vamos dizer, de estar aprontando a mesa, de botar as flores, de trazer água, de servir o cafezinho, etc. E elas assumem o papel de protagonistas. Isso tudo o MOC trabalhava muito assim. Nasceu esse processo aqui, a gente tem que espalhar, né? Então espalha como? Traz os diretores, os chefes, as chefas dos sindicatos de outras regiões e vamos fazer o processo de partilha das experiências, dos conhecimentos, etc. Então essa é uma linha assim muito, eu considero muito forte, né? No processo de ação do MOC. É a linha de fazer com que as pessoas assumam seu caminho, sua história, né? Seu processo de sua vida. E, inclusive, vão se independentizando do MOC, discordando da gente, deixando a gente para lá. Não tem hoje grupos que dizem, não, a gente não concorda com vocês, etc. Tal. Beleza, a gente senta junto, debate, discute, isso vai, isso não vai, mas não há. Por isso a gente não morre, nem eles morrem, nem o contrário, que a gente vive. Uma outra linha forte do trabalho do MOC, que eu acho que repercute no processo da região de Valente, é a linha da formação teórica das lideranças. Não é? Então nós fazíamos cursos para a liderança.
cursos onde tinham, inclusive, elementos de conotação marxista, né? Que era a classe tal, isso, aquilo, você está situado em que classe, como é que você vai se relacionar, qual é a classe que detém os meios de produção. Isso tudo num esforço muito grande não são as grandes teorias marxistas, mas os elementos fundamentais que enraizavam a perspectiva de uma luta nessa direção. Então eram cursos onde as lideranças passavam 3, 4 dias, regime de internato, né? Trabalhando aquilo, e depois 4 meses voltavam para outra fase, e depois mais 4 voltavam para outra fase. Então você tinha um processo, vamos dizer, um processo educativo de colocar elementos de conteúdo para a reflexão da vida, não é? A gente não chegava a dizer, não é para derrubar governo, nem isso, nem aquilo, mas você trabalhava as perspectivas aqui. Quem é que está com você? Quem está com você é esse grupo daqui, esse grupo está com você? Não está. Então você tem que olhar direitinho como é que vai com esse grupo, etc. Então, isso trabalhando muito a partir de uma metodologia de buscar das experiências das pessoas, não é? Então, está na seca, beleza. Na frente, por exemplo, tinha as famosas frentes de trabalho, não é? Quando explodia uma frente de trabalho, depois a gente chamava o pessoal todo. Quem foi a favor de vocês na frente de trabalho? O prefeito foi? Não. Por quê? Porque ele botou a mulher dele na frente de trabalho. A mulher dele era para ir para a frente de trabalho? Não. Então vocês, como sindicato, têm que prestar atenção quem está lá, não é? A frente de trabalho veio para vocês. Ora, se o prefeito inscreve na frente de trabalho a filha dele, está tirando o lugar de vocês, né? Então vocês não podem abrir mão, e não pode ficar calado, tem que protestar, né? Uma cesta básica, né? Me recordo que a gente fez uma reflexão, porque um item da cesta básica que o prefeito botou foi uma caixa de fósforo, né? Tinham 25 itens, um item era uma caixa de fósforo. Aí a gente estava lá e disse, pô, isso é ridículo. Caixa de fósforo para vir como um brinde. Um item é 1 quilo de carne de charque, etc. Então, esse contexto agora, de trazer as pessoas para um ambiente coletivo e puxar delas o que é que elas viram, o que é que elas vivenciaram e como é que elas podem enfrentar essa perspectiva, é uma metodologia de você. Tinha hora que a gente dizia, não vai, eu digo, vai, mas é que vai colher lá na frente. Não sei quando, não sei nem se eu vou colher, mas que vai ter colheita, vai, né? Então são esses elementos assim do debate mais formal, mais de conteúdo. Teve uma época do MOC muito forte, muito forte. Uma terceira linha, que foi uma linha muito marcante nossa, e que inclusive distinguia o MOC de outras organizações, porque havia organizações que debatiam umas coisas no campo teórico, você fazia a chamada conscientização, né? Então você debatia no campo teórico, as pessoas ficavam afiadas, né? Você chegava com um cara de determinada organização, sabia aquela coisa toda, mas a vida dele não mudava. Então o MOC primou já desde o seu início por buscar juntar a reflexão, vamos dizer, sobre a sociedade, etc. Tal, com a busca de mudanças econômicas na vida das pessoas. Então a gente dá muita importância e dá até hoje a elementos que mudam a vida da pessoa. Então
tem elementos tipo assim, fundos rotativos solidários, né? Nasceu muitos fundos rotativos solidários, nasceram com moto, mas nasceram também com a Caritas, com uma multiplicação imensa. Mas o fundo rotativo solidário tinha a função e a dimensão primordial de trazer elementos concretos de melhoria para a vida da pessoa. O que era o fundo rotativo, por exemplo, em feira? Em Feira de Santana, o fundo rotativo facilitava você comprar animais. Então eu quero comprar 2 ovelhas, não tinha nem um centavo. O fundo rotativo me emprestava o dinheiro para comprar a ovelha, né? Então eu preciso de adubo para o plantio do feijão e do milho. Eu emprestava o dinheiro para um caminhão de adubo, né? E na volta o cara vinha, pagava em dinheiro, depois veio a inflação, aí a gente não tinha condição de botar o juro, porque o agricultor xingava a gente de ladrão, etc e tal. Imagine aí que você tinha mês que a inflação era 100%, né? Aí se o cara tomasse 10 e a gente cobrasse 20, vocês são ladrões e tal, aí começava a confusão. Então vamos pagar em quilos de mercadoria, em quilo de carne, em quilo de milho, em quilo disso. Aí pensa aí a parafernália, a gente às vezes tinha 5, 6, 7, 8 pessoas só para fazer essas contas na época do pagamento. Pegava o quilo, depois transformava o quilo em dinheiro, aí não tinha briga, mas era o preço do quilo, né? Mas o cara chegava lá com o seu papelzinho, seu carnê, tantos quilos por mês de carne de carneiro, ao preço de Feira de Santana, ao preço de Serrinha, ao preço de Valente, né? Porque pegasse o quilo de feira era mais caro do que o quilo de Valente. Então quem tomou lá em Valente pagava pelo quilo de Valente. Então depois veio o preço mínimo, aí a gente foi incorporando o elemento do preço mínimo, depois, acho que foi, não sei se foi Itamar, o Fernando Henrique tirou a reavaliação do preço mínimo, aí o preço mínimo ficava defasado, aí volta de novo outro animal, outro bicho. Hoje isso desembocou nas cooperativas de crédito. Hoje a gente não gerencia nenhum fundo rotativo, né? Não trabalhamos, mas chegamos a gerenciar montanhas, né? Mas isso também não gerava autonomia, então você tinha que trabalhar a autonomia dos fundos rotativos. Hoje você tem as cooperativas de crédito e tem fundos rotativos menores, por exemplo, uma cooperativa de mulheres tem fundo rotativo dentro da cooperativa para as questões das mulheres, aí são elas que gerenciam. A gente pode até ajudar a identificar onde é que tem, ajudar a fazer o projeto, etc. tal, mas isso vem para lá e o gerenciamento é delas. A gente vai lá, dá um pitaco, dá uma sugestão. Então, essa dimensão aí tem os fundos rotativos. Eu me lembro que uma vez veio a Misério da Alemanha e perguntou assim: onde está o fundo rotativo? Eu disse: rapaz, olha, a inflação, não sei o que, não sei mais o que, levou, papapá. Aí, sim, mas acabou. Mas é isso mesmo. Aí ela perguntou a um agricultor, o agricultor disse assim: eu estou vivo por causa do fundo rotativo. Se não tivesse tido o fundo rotativo, a gente não estaria vivo a partir dessa seca. Então você tem um conjunto de elementos do econômico, não é? Que, vamos dizer, tem o auge numa manifestação na época de Antônio Carlos Magalhães, não é? A manifestação do ICM, 78, né? 78, da isenção do ICM. Foram
1.000 e tantas pessoas para lá, para Salvador, não é para aqui, para exigir a isenção do ICM. Por quê? Porque o agricultor era praticamente execrado na entrada da cidade, né? Ele vinha naquele caminhãozinho, aí ele trazia, aí chegava na entrada da cidade, Feira de Santana ali, né? Aí os fiscais do ICM iam para lá, desce todo mundo, cada um desce com seu saco, com sua mercadoria, autua, paga multa, não sei o que, daí em diante aqui entra. Aí o cara que vendia meio saco de feijão pagava o feijão em multa ou mais. Então nós precisamos juntar, debater e ir para lá para frente, né? Isso aí está na raiz da PAEB, né? Mas é um processo que nasce em Feira de Santana, né? E que desemboca depois, que a isenção do ICM foi para todo mundo, todos os agricultores, né? E aí o processo educativo tinha que trabalhar assim, ó, o ICM, você hoje é isento, mas isso não foi dado de presente, foi você que buscou. Quem foi lá? Quem foi lá? Ele, não, eu fui, então, foi vocês que buscaram, né? Não veio. Então você tem um processo, vamos dizer, de cidadania construída aí por baixo, né? Aí mais dois elementos que eu acho que são interessantes. Aí tem um passo no sentido da educação formal, né? Porque o nosso processo, inicialmente, a gente não queria discutir escola, porque a escola era da burguesia, isso era uma maluquice da época, né? Hoje a gente pensa diferente, a gente quer discutir a escola e quer a escola de qualidade para todo mundo, etc. Mas na escola, a escola era da burguesia, a gente não vai se meter nela, né? Nem brigava para que todo mundo tivesse um lugar na escola, isso não entrava no cardápio, né? Mas depois que a gente entrou no programa de erradicação do trabalho infantil, aí o PET, né, Os anos 90, né? que a Bahia foi um exemplo nacional, eu sempre digo isso, o cara diz, rapaz, você fala, mas foi fácil, né? Com Paulo Souto e com, como chama aquele governador, esqueci o nome dele, mas Paulo Souto estava na... César Borges e Paulo Souto. Aí a gente vivia muito aqui, aí a gente via assim, o menino não vai para a escola, mas o menino também não tem vaga na escola, não é? Então, ele está trabalhando, ele deixa de trabalhar, ele vai para onde? Nem tinha vaga na escola, nem tinha atividade extraescolar no turno oposto. Então, a partir daqui, da experiência da Bahia e com o governo do Estado, etc. Tal, nós entramos em duas frentes. A frente da qualidade da escola e à frente das ações complementares da escola. Então começa a ir para a área rural, teatro, música, né, N atividades que envolvia a criançada, né? Então o menino não ia para o trabalho infantil explorador, mas ele tinha garantido uma vaga na escola e uma vaga nas ações complementares do PET. Lembrando que, se você observar, os municípios têm um perfil basicamente rural. 70% a 80% da rede escolar é no campo, né? Então a ação aí é essencial. Então isso aí traz uma marca muito forte do que é. Por exemplo, não tinha uma liderança, e eu também não fazia esse debate, porque a gente achava que escola, né, erradicação, nossa mentalidade na época era assim, erradicação do trabalho infantil só vai se dar quando a gente tiver mudado a estrutura da sociedade. Então, não era isso? Era isso.
quando tiver mudado a estrutura da sociedade. Então, enquanto não muda, quem tem escola tem, quem não tem, fica aí. Aí o PET traz o outro debate. Eu me lembro que quando eu cheguei e falei para os sindicalistas, olha, o programa de erradicação assim, eles quase me jantaram, cru. Mas nós não vamos nisso, não sei o que, calma, vamos por aí, não é por aí, vamos por outra estrada. Hoje você não tem um só sindicalista na região, nenhum que defenda a criança ter que trabalhar, que não defenda escola de qualidade, que não defenda vaga para todo mundo e que não busque ações complementares da escola. Então isso é uma mudança cultural imensa, que nasce no debate político do dia a dia. Né? Então o PET, por exemplo, tem um papel imenso nisso aí. E o PET gerou os territórios. Hoje uma das políticas do Estado é o agrupamento. Na época a gente trabalhava o agrupamento por aquele Cisal, Jacuípe, não sei quem, que no início do governo Lula foi assumido como os territórios de identidade. Né? Eu lembro que a gente brigava muito só, mas o pessoal do Jacuípe tem gente que se acha mais Cisal do que Jacuípe. Né? Mas fizeram as divisões, aí são as geografias que nem sempre dizem respeito à vida das pessoas. Então, você tem hoje, por exemplo, nós temos aí N publicações sobre escola contextualizada, né? Educação contextualizada, né? Ações complementares da escola, etc. E tal. E o MOC, junto com os sindicatos e essas regiões, se tornou referência. Então, quem fala hoje em escola contextualizada, procura o sindicato de Valente, procura o sindicato de Riterolândia, procura o sindicato de Coité, às vezes procura ele, procura a gente. Aí o pessoal dá, rapaz, graças a Deus, né? Que bom que está procurando lá. Então esse é um elemento que aí a gente começou a mexer a escola formal, não é? Que era um desafio. Primeiro porque a gente não gostava da escola formal, muito contraditório, porque eu fui formado na escola formal e meus filhos também. Agora, para o filho do agricultor, a gente não achava ela tão... São as incoerências, porque a gente trabalhava a perspectiva da educação não formal. Aí se criava uma ojeriza para o outro lado, né? Então, e hoje nós estamos em 20 municípios. As prefeituras na perspectiva da construção da escola contextualizada. E outros municípios procurando, inclusive. E outros municípios procurando, só que a gente não tem recursos. Recursos que aí e fôlego. Só um parênteses. Se falando de educação do campo contextualizada, que tem uma política nacional, estadual, a gente fez também mobilização dos municípios e criamos a Lei Municipal da Educação do Campo em vários municípios, né? Desses 21 municípios, 18, 19 deles têm a lei municipal que fala do recurso, fala da necessidade de formação de professores, de um currículo contextualizado. O MOC, eu acho que ele pode falar melhor ainda, desenvolve uma metodologia, né, com outros parceiros, né, na construção, metodologia do CAT, né, baú de leitura, que vai ter uma incidência muito forte no debate do currículo, na formação dos professores, isso no Fundamental 1, né? A gente não chegou no Fundamental 2. No Fundamental 2 existem algumas experiências, né? Mas hoje você tem um desafio do fechamento das escolas, né? Tem uma série de cenários. E o MOC foi captando recursos para poder fazer esse trabalho nos municípios e agora tentando sensibilizar os gestores dos municípios para que eles destinem no PPA, na LDO, na LOA, orçamento para investir em formação, material didático, né? Dessa educação do campo. Então nós temos ali materiais publicados, chamamos universidades, porque as instituições que também financiam, que hoje estão praticamente, né, porque entende que o Brasil é um país rico, mas é também um país injusto, né?
Então, obviamente que eles vão investir em outros países, né? E, lamentavelmente, aí a correria é tentar pedir que esses municípios, né, assumam no seu orçamento, que é muito pouco, né, um investimento de formação da educação do campo. E a Universidade Estadual da Paraíba, né, a UFBA também, né, fizeram pesquisas e mostraram que essa metodologia e essa educação do campo que o MOC trabalha já há algumas décadas tem uma forte incidência, por exemplo, na identidade, no pertencimento, né, no agenciamento dos indivíduos, né, nisso que você chamou do protagonismo, por exemplo. É evidente, as pesquisas mostram isso, que o aluno que participa da educação contextualizada, ele tem muito mais relação com o lugar dele, né, de pertencimento e de maior vontade de lutar, de se conectar com os movimentos sociais do que aquele outro, né? E a gente tem aí o desafio do êxodo rural, enfim, são elementos que mostram o impacto que essa educação do campo contextualizada traz. Mas eu acho que neles pode contar como é que isso se organiza, né, e se expande, e os desafios disso. Desculpa fazer parênteses sobre tem dois viezinhos que eu gostaria de destacar. Um viés é a perspectiva das mulheres, né? Elas eram trabalhadas englobadas no sindicato, mas inicialmente eram os clubes de mães. Os clubes de mães era para discutir o quê? Né? Era para discutir o leite, o recebimento vamos dizer, das esmolas da assistência social, e muito custo começou-se a discutir aqueles sanitários fora da casa, né? E as casas não tinham um banheiro, um sanitário, não coisa nenhuma, e a gente ficava agoniado com aquilo. Então se começou a construir aqueles banheiros sanitários fora da casa, aquele buraco lá, aquele quadradinho onde as pessoas se serviam. Mas depois a gente começa, a partir do agrupamento das mulheres, a discutir o direito das mulheres, o papel das mulheres na sociedade, o protagonismo feminino, corpo, prazer, não é? E aí vai evoluindo, né? Hoje você tem na região movimento de mulheres trabalhadoras rurais, nasceram desse processo, né? Os movimentos são autônomos, eles se relacionam com a gente solicitando isso ou aquilo outro, uma medida da necessidade, mas elas tocam a vida delas. Então você tem cooperativas de mulheres produtoras que produzem, vendem, comercializam, que prestam serviços de hospedagem e alimentação para eventos, né? A Feira de Santana mesmo tem uma cooperativa que utiliza um espaço nosso, né? Que a gente cedeu, e que elas entram na concorrência com os hotéis, com restaurantes, para fornecer alimentação. Valente tem um grupo desse, que é, vamos dizer, subsidiário desse grupo maior de Feira de Santana. Então, aí você tem o processo das mulheres, que é um processo hoje muito forte, muito forte, muito interessante. E um último ponto que eu queria ressaltar aí, que com certeza tem muita influência na perspectiva de Valente, é assim, a construção da política, né? A gente começou a descobrir com os agricultores que somente projeto não transformaria a vida de ninguém, e que a gente precisaria sair de projeto para política, né? Aí tem essa frase, eu não esqueço nunca, tem um agricultor num evento, ele disse assim: para pobre tem política, para pobre tem projeto. Aí eu disse, eu gosto muito de ficar provocando isso. E aí, é mesmo? Por que é projeto? Ele disse, para pobre tem projeto. O projeto começa, chega no meio e acaba, e a gente leva 3 anos brigando para ele começar de novo. Aí, quando ele começa de novo, é 1 ano, e a gente leva 3 ou 4 anos brigando com o governo para ter outro projeto.
ou com a cooperação internacional. Então a gente nunca tem nada, porque quando vai começar de novo, a gente já acabou tudo que tinha para trás, né? E para o rico, não é assim não. As coisas do rico no governo é tudo certinho, né? Indo certinho, não acaba, vai. Ao contrário, começa outro novo, mas já melhorando aquele que tem. Aí esse cara dizia assim, enquanto a gente não tiver política para pobre, a gente não muda a realidade. Isso não saiu da cabeça nunca, eu cito em vários lugares. Claro que tem nuances afirmativas, né? Tem a política para pobre, é deixar o pobre se acabar. Por isso só tem projeto, então tem política para o pobre, mas ele não interessa, né? Então a gente começa a discutir a partir de elementos concretos a política. Como é que a gente trabalha a política, né? Então a gente começou a discutir, por exemplo, cisterna, né? Cisterna, eu me lembro que isso eu fiz esse debate em Serrinha. Eu disse assim, olha, nós construímos 20 cisternas de captação de água, né? Nós construímos 20 cisternas. Mas teve 30 casamentos em Serrinha. Então a gente deu um murro danado, não é? O ano todo construímos 20, mas estamos devendo 10. E não saímos do lugar, ao contrário, ficamos para trás. Não é? E aí, para onde é que nós vamos? A minha ideia era provocar para ir para o orçamento. Mas aí o agricultor disse, não, a gente faz mais projeto. Aí, me derrubou. Mas vamos recompor o raciocínio, etc. Tal, até eles descobrirem que o dinheiro deles deveria estar no orçamento alocado para eles. E que só iria acontecer isso se eles fossem para cima, para interferir no orçamento, né? Aí você trabalhou o PET, a escola, a jornada ampliada, a cisterna de produção, assistência técnica e tal. Hoje esse processo está generalizado. Na época isso era um pontinho aqui, um pontinho ali, porque a gente vivia de projetos da cooperação internacional. Não era nem do Brasil, era da Alemanha, da Holanda, da França, da alguma coisa. O MOC chegou a ter 10 países com projetos de cooperação, né? Todos. Aí a gente começa a fazer o debate de que o projeto é uma escola para a gente aprender o que precisa, como se faz, o custo, a metodologia, etc. Tal. E esse processo tem que ir para a política. Porque se eu não interferir na política, eu não amplio. Aí hoje, hoje não, esse ano a gente não tem nada, né? Porque acabou tudo. Mas há 2 anos atrás, nós construímos 7.000 cisternas na região do Monte. Então nós saímos de 40 para 7.000. Por quê? Porque nós interferimos no orçamento. Claro que não foi o MOC sozinho, então o MOC foi uma rede de parceiros. Para você trabalhar essa concepção, não é? Essa concepção, essa perspectiva. Isso está lá em Valente. Né? Se vocês buscarem o processo de Valente, o pessoal de Valente, a APAEB, não sei quem, vai para cima do município para a interferência na construção do orçamento do município. Isso que Nery está colocando aí, quer dizer, nós temos 20 municípios, os 20 com uma proposta elaborada de educação do campo contextualizada. Uma mudança imensa na concepção do município, de educação do município. E agora nós estamos na tarefa de, já que tem a lei,
nós temos que alocar recursos do município para a educação contextualizada. Aí você começa a ganhar um processo de autonomia. Acho que esses elementos são elementos assim, que dão uma linha, naturalmente você cai ali, rebenta a cabeça lá, levanta em outro canto, né? Tem uma linha, um pouco isso. Professor, eu quero fazer uma pergunta. Já dá para perceber assim, que o MOC foi uma referência, inclusive, na formação e na germinação de entidades da região, como a APAEB, por exemplo. Como das APAEB surgidas ali, né, Serrinha, Valente outra, e a gente percebe que de todas elas, a que conseguiu avançar mais em termos de estratégias, de articulações, foi a APAEB de Valente especificamente. O que é que o senhor tem a dizer a respeito de se o MOC pensa como foi isso, ou qual o papel do MOC nesse processo de fortalecimento e germinação, ou, eventualmente, se é que teve, potencialização em termos de contatos para estratégias e parcerias da APAEB de Valente particularmente, tendo em vista que desses municípios da Mancha Valente, aquele que ficou no grupo A, ou seja, com menor presença relativa de pobreza, foi Valente. Por isso minha pergunta é a respeito da APAEB de Valente especificamente. Qual foi o papel do MOC, a importância, que o MOC vem bem antes, né? Sobre a APAEB de Valente, no sentido do que ela se tornou e da importância dela hoje naquela região. Deixa eu... Diga. Eu queria te perguntar, porque eu estou com uma direção que o Nézio colocou aí. Pronto? Isso aqui está mais. O que a Nézio colocou aí, quer dizer, na verdade, o MOC, ele depois se espalha para outras áreas do Estado. Mas, digamos, o caso mais bem sucedido, né, digamos, é nesse município de Valente, pelo que a gente percebeu pelo nosso estudo. Tá? A gente pode assertivamente dizer isso, quer dizer, Valente realmente é um case de sucesso, na sua opinião, veja. E aqui eu não estou falando de APAEB só que tem uma importância. O menino que foi prefeito lá, que a gente entrevistou, foi treinado pelo MOC. O que eu entendi lá, ele falar alguma coisa, ele participou, Ismael, ele participou do MOC. De uma forma ou de outra, estava com toda essa concepção. O gerente administrativo do MOC. Estava com toda essa Ildes concepção. também. Estava com essa concepção toda na cabeça, essa questão econômica, etc. O secretário da Educação do Estado também. Então a primeira pergunta é essa, quer dizer, o Valente e a gente acerta os números, na verdade a gente não disse nada, a gente pegou algumas informações e puf, saiu Valente. Tá? Tem outras experiências que a gente possa falar na Bahia, que vocês possam ser colocados nessa direção que eu estou falando aqui, tá certo? De uma construção a partir de movimentos populares, das classes mais pobres, mais oprimidas, não dominantes, tá certo? Do meio político baiano, brasileiro, etc, etc. Essa é uma pergunta. A segunda é, houve um projeto de poder, no sentido... porque, rapaz, quando a gente fala em fazer política, está falando de poder, seja dentro da estrutura de Estado, seja influenciando a estrutura de Estado, a partir de uma greve, um movimento disso, como se falou lá, 1.000 pessoas, 2.000 pessoas no ICMS. Veio para cá, pressionou, você conseguiu mudar lá a legislação do ICMS, mudar a legislação, mas isentar a agricultura familiar, tirar aquele imposto, fazer uma mudançazinha dentro do imposto, uma alíquota zero, a agricultura familiar. Tá? Quer dizer, houve, na verdade, um projeto político de estruturação de poder, de tentar ir para as prefeituras, no sentido, aí sim, de ter uma hegemonia e tentar fazer esse tipo de coisa. Então, são essas duas perguntas. Se realmente foi Valente, né? E os números acertaram, lá a nossa metodologia acertou, tá? E segundo, se tem outros municípios. E a minha pergunta é sobre especificamente a ligação do MOC com a APAEB e como a APAEB se inspira de Valente no MOC.
Repare, as APAEBs nascem deste movimento do ICM. Não é? Olhando assim, a gente, qual era a situação do agricultor, que hoje não difere muito, né? Mas assim, qual era a situação do agricultor? Ele tinha uma safra, ele se endividava para ter aquela safra, ele vendia logo depois da safra por um preço baixíssimo, ele não reservava nada, não guardava nada. Lá na frente, quando ele precisava, ele comprava por um preço triplicado. E quem ganhava nesse processo eram os atravessadores, né? Então, a discussão na época vamos criar a APAEB, que não era assim em 5, era uma APAEB geral, né? Uma só, abarcando todos os municípios. Vamos criar a APAEB para fazer frente a esse processo, né? Aí era para fazer frente ao processo de armazenamento e garantir preço e revenda do produto quando o produto estivesse mais caro. Aí ele garantia um plus para o agricultor. Não tinha debate de beneficiamento no início, era somente essa dimensão. E uma dimensão de revenda mais barata de produtos industrializados. Açúcar, sal, não sei o que, não sei mais o que, para que os agricultores tivessem acesso a isso de modo mais barato. Então, todas as APAEBs têm a sede, tem um local de armazenar produtos, que na realidade era milho e feijão, e tem a revenda de produtos, que era uma bodegazinha, né? E aqui em Feira a gente chegou a ter o carro móvel, era um caminhão com produtos que rodava pelos bairros periféricos mais empobrecidos de Feira e vendia produto mais em conta. Isso era vamos dizer, sonho que não ia muito longe, né? Então, aí as APAEBs entram em crise, o desenho grande, geral, e aí eles decidem separar, né? Então hoje você tem a APAEB de Feira, a de Valente, a de Serrinha, a de Ixu e a de Araci, né? Então você tem, né, o patrimônio foi dividido na algumas ficaram na mesmice de armazenar o produto, de vender, de não sei o que, não sei mais o que, não saiu muito do lugar, né? Hoje estão fazendo ensaios no campo da assistência técnica, de beneficiamento de polpa, etc. A de Feira, por exemplo, tem um bom processo de beneficiamento de polpa de fruta, né? Comercializa, etc. Né? Mas a de Valente, ela teve um insight diferente, né? Ela teve o insight de trabalhar o produto da região. Que aí, quando a gente vai começar a debater convivência com o semiárido, a gente vai descobrir que isso tudo podia estar na nossa intuição, mas não estava explicitado. Vai descobrir que eles deram o pulo do gato, não é? Por quê? Qual era o produto da região que garantia a vida das pessoas e em cima do qual as pessoas estavam sendo exploradas? Era o sinal, não é? Então, Valente abandona milho, feijão, isso, aquilo, mantém o armazém, que tem até hoje lá no supermercado, que eu tenho N críticas a ele, mas deixa tocar o bonde, né? E ele opta pela batedeira de sisal. Inicialmente
não foi nem mandar sisal para a Europa, nada, era beneficiar o sisal e entregar o sisal aqui mesmo. Ele entregava ao grande lá que comprava o sisal beneficiado. Mas ele já agregava um valor pelo fato de beneficiar o produto. Ele não entrega o produto in natura, ele entrega o produto com um nível de beneficiamento. Fazendo isso, ele descobre o segundo passo. O segundo passo é assim: quem ganha dinheiro no sisal é quem exporta. Então a gente precisa exportar, né? Aí para exportar você tinha que vencer 1 milhão de dificuldades. A lei, as perspectivas, a Câmara de Comércio, licença para exportação, não sei o quê. Era uma parafernália. Ismael era coordenador, gerente administrativo do MOC. Ele não era gerente da PAEB, agora ele é de lá. Então é apaixonado por lá, como o Wildes também. Então Ismael usava, de certo modo, a estrutura do MOC, e para nós isso era bom e bem-vindo, e mandava amostras do sisal para o México, para Portugal, para não sei para onde, etc. Tal. Então ele está casado ali. Ele poderia, na época, com certeza, ele usou inclusive recursos de projetos do MOC para mandar para lá, para não sei o quê, para receber, e o tempo. E o tempo ele era contratado do MOC, não da PAEB, porque a PAEB não tinha nada, né? Então, e nós entendíamos que isso era um suporte a um processo de autonomia dos agricultores que era importante que crescesse e ganhasse fôlego. Então, a gente está lá dentro, né? E está também com um técnico. Eu tinha N pessoas, eu fui lá inúmeras vezes. Ildes foi lá, fazia reunião com os sócios da PAEB, discutia, não é isso, é aquilo, e vamos por aqui, vamos por cá, fazer estatuto, não sei o que e tal. É uma parafernália imensa, entendeu? Mas eu digo assim, o insight da PAEB de Valente é assim: eu vou pegar o produto a partir do qual se dá a base de vida das pessoas, né? E aí eles começam, eu acho que isso aí eles têm uma interferência muito interessante, porque quando eles começam a exportar, eles começam a ter um plus. E aí eles começam a comprar o sisal mais caro. Porque a gente perguntava, como é que vocês vão dividir o resultado? Ele diz, nós vamos antecipar. Então vamos dizer, se o sisal hoje estava sendo vendido a 5, eles compravam a 5,50. Aí como ele botava 5,50, que era um pouco além do preço estabelecido pelo mercado, o mercado vinha para 5,50 ou vinha para 6, para poder tirar deles, entendeu? Isso foi uma briga durante uns 3 anos, e quem usufruiu o resultado disso são os agricultores, todo mundo ali, né? Então você tem recurso que entra na vida das pessoas, recurso monetário, dinheiro, entendeu? A partir daí, né? Daí tem um conjunto de elementos que eles vão evoluindo, né? E vão agregando outros elementos. Aí não é só o sisal, é a cabra, é o leite da cabra, é o couro, é não sei o quê. Aí entra inclusive com um clube social, não sei o quê. Aí eu tenho minhas... Entra a educação, né? Entra a educação, tem a escola, família agrícola, etc. Tal. Tem um projeto mais amplo. A indústria depois. E aí eu acho que tem um limite à leitura, que ele diz assim, o sertão tem tudo, se faltar a gente inventa. Não é a PAEB que inventa. Quem tem que inventar é a PAEB fermentando a população, né? Então aí tem
uma descidazinha na consecução, né? Tanto que tem determinados debates, por exemplo, que eu participei, que o cara perguntava assim, e como é que pra gente fazer isso lá onde eu moro? Aí o diretor da PAEB dizia, se filia à PAEB. Aí morreu, entendeu? Não é se filiar à PAEB, é fomentar um processo semelhante lá, para que lá tenha essa dinâmica também, autonomia também. Agora eu entendi. Justamente. Entendeu? A crítica que o cara faz, o padre faz. Entendeu? Então aí você começa a PAEB começa Isso aparece naquele trabalho que eu passei. começa a viver um pouco ela nela mesma e fechar nela E ela mesma. como a solução. E ela como uma solução. E não um método de você buscar a solução a Buscar, partir de dinamizar, você instigar a população a ter solução. a ter solução. Propor a solução. Entendeu? Mas ela dinamiza imensamente a perspectiva. Mas aí tem crise da exportação, aí é uma história imensa que vocês devem ter Vocês focado têm alguma lá. coisa a ver com essa cooperativa de Ubu? Não, esse é um exemplo que eu queria dar para a sua colocação. Esse exemplo, né? Aí eu não sei se esclareceu. Esclarecer. Então, repare bem, as outras obrigado. APAEBs, não, está aqui nós. As outras APAEBs, elas não deram esse salto de qualidade, porque elas não chegaram a identificar, ou talvez não exista, o produto referência no seu município, na sua Nós região. lemos um trabalho do Banco Nordeste que explica assim, então vários argumentos, né? Esse aí do insight foi fundamental, mas que assim, que diferentemente das outras municipalidades da Bahia e de outras sedes, a de Valente teria se qualificado tecnicamente, ou seja, ao invés de deixar, por exemplo, uma linha de frente na mão do trabalhador, havia um núcleo, digamos assim, mais capacitado. Mas esse aprendizado parece que ele veio da experiência do MOC junto no início ali, ou não? Ela tem, quando ela vai se especializando, ela sempre tem agricultores na direção. Sim, Sempre tem lá por dentro. sim. Agora, quando ela vai se especializando, ela vai criando um núcleo, Ah, ok. um núcleo de relação, Sim. etc. Agora eles têm um debate forte com a diretoria, com Sim. o NABU. A meu ver, não suficiente, certo? Porque aí E eles cria um hiato entre o grupo que toca o bonde e a camada de agricultor que está acima embaixo. Não é? Mas os agricultores são apaixonados por ele. Sim, lógico. Não é? O que Tem um grande significa que importância. tem um pertencimento. Sim, lógico. E ela chegou a Uma construir um legitimidade. projeto político dele? Teve muitos debates no sentido de tomar a prefeitura, porque eles olhavam muito a prefeitura como um adversário, né? E a prefeitura sempre pertenceu a um grupo oligárquico, né? que era oposto Que quem ao controlava grupo, antes. que controlava. Hegemonicamente. E aí se discutia muito, se discutia vereadores e se discutia a prefeitura, que na minha leitura culminou com Ismael, prefeito de Valente, né? Então, Mas pelo fazendo PT, alianças etc., mas com os seus inimigos. inclusive. com aliança é o desenho do governo do Estado, Político, né? Aliança com quem vai me jantar lá na frente, né? Que vai sabotar facilmente o governo dele. Né? Entendeu? Então isso vai Dormindo com o inimigo. gerar que ele perde a Agora, reeleição. isso vai Agora levando- fez trabalhos, por exemplo, que vem do processo de concepção do MOC, trabalhos interessantíssimos. Por exemplo, o processo de acesso à água na área rural na gestão de Ismael é impressionante. Porque ele pegou a prefeitura e voltou para escavar aguadas e limpar, fazer limpeza de aguadas em tudo quanto foi de propriedade. Enquanto choveu, o Valente está no pico do abastecimento de água, né? E isso faz uma diferença enorme Sim. vamos dizer, na captação de recursos, no desenvolvimento da região, etc.
Ao contrário do outro município. Um outro município que fez o mesmo processo foi Coité. Né? Mas Retirolândia já não fez, entendeu? Porque a prefeitura não tinha essa concepção do abastecimento, né? Tinha a concepção de utilizar isso para juntar mais votos, né? Agora, tem experiências interessantes e semelhantes, por exemplo, a Copercup, eu acho que você se refere, a Copercup, elas catam o umbu, replantam, beneficiam a caatinga e fazem o trabalho do processamento. Vocês não tiveram participação, essa é a minha pergunta lá. Não, isso nasce a partir do IRPA, em Juazeiro. Não sei se vocês conhecem o IRPA. É coisa do nome, assim. Instituto Regional da Pequena Agropecuária Adequada. É criado por um austríaco, Haroldo Schister, que é apaixonado pelo semiárido. Eu acho que é uma das figuras que mais entende de semiárido, assim, de modo bem vivencial de viver. E eles foram... Onde foi esse que eu perdi? Eu estava... Onde é o... A Copercup. A Copercup, sim. É que eu perguntei. Que tem um trabalho na linha semelhante à linha da Paia. E ela vai. Mas fica na região também ali? Não, na região, ela fica mais na região perto do São Francisco, né? É Canudos, Uauá e Uauá, desculpa. Uauá, Canudos e Cuc. Agora, Canudos, Uauá e não sei, são 3 municípios. Cocorobó? Não. Cocorobó não. Uhum. veja, eu não sei se todo mundo concorda aqui, mas eu acho que vocês deram para a gente. Pode ficar à vontade, se quer, vou botar um paradinho aqui para gente. Sim. Não, mas não tem problema não. Isso aqui é porque eu tenho que... Você já traz sua água. Eu tenho que beber mesmo, porque senão... Senão a máquina complica. Normalmente ficava trocando, agora mais fala. Lá não podia entrar, porque senão... A moça do cafezinho. Obrigado que pode. E a gente... não sei se o pessoal concorda, mas eu acho que vocês deram aqui hoje um depoimento que muda um pouco a visão do que a gente tinha do trabalho. Certo? Nós demos uma ênfase muito forte à presença, digamos, dos padres italianos como iniciador de um processo assim, de enaltecer o aspecto da discussão política, etc. A APAEB como uma instituição que, digamos, deu um plus do ponto de vista da economia, mas a gente não deu a importância que vocês estão chamando a atenção da organização da APAEB como, digamos assim, entidade mãe da região. Vou usar uma expressão aqui agora só para dizer o que é que significa isso. Ou seja, me parece que vocês estão dizendo é que essa concepção do desenvolvimento da APAEB teve seus méritos próprios, mas que a concepção geral teve uma forte inspiração e também apoio logístico operacional do próprio MOC. Muito forte. Isso? Ou seja, muito forte. É uma coisa que o MOC começa antes dos padres. Mesmo período. O MOC surge no final da década de 60 e os padres vão para lá no mesmo período. É porque nós não fizemos uma pergunta a ele sobre essa atuação dos padres. Talvez faltou a abordagem que ele começou a falar do MOC. E aí é uma oportunidade dele falar como ele ouviu falar desses padres italianos lá e como foi aquela... que ele deve ter a dizer também sobre isso. É que ele não perguntou. A gente não perguntou isso, porque, veja, eu não estou entendendo que, veja, do ponto de vista mais geral, a atuação dos padres do MOC, são concomitantes. Tem uma mesma direção. Na mesma época. Ou seja, ele segue. 67 o que é que ele faz? Ele forma um intelectual venusiano. É o cara que vai levar a transformação. Então vai pegar um grupo de caras e vai botar 3 dias lá e botar aprendizado na cabeça do cara. O que é que o padre, assim como eles
usar na LBA, o que foi que o padre disse pra gente? Que ele botava uma Ciclos Bíblia. bíblicos, né? E dizia que ia rezar a missa. Era assim que Estamos a gente agora- fazia. Estamos numa fase que agora é mais de diálogo, de versículo, que é para também rir. Mas assim, o senhor teria a dizer dessa atuação dos padres, ouviu falar daqueles que passaram lá, como, né, Luciano e... Ela é muito interessante e muito importante. Ela é fundamental. Quer um cafezinho? Mas não é de graça. Ela é Eu fundamental. posso né? jogar a lenha na fogueira Pode, antes de... pode. Deixa eu falar, porque o padre Luciano, ele, nessa conversa com a gente, ele chamou a atenção para duas coisas. Primeiro é o seguinte, ele estava preocupado não nos dogmas da igreja, da religião, da crença, etc. Ele estava preocupado em revolucionar. Ele estava preocupado não em organizar economicamente a comunidade, a comunidade rural principalmente, né, que ele atuava muito no rural, muito para produzir, para organizar para a produção. Eles estavam querendo organizar para você ter para você trabalhar num processo revolucionário. Como eles disseram, essa opinião, essa foi a informação que a gente obteve. Como alguns deles vieram lá do convento, lá da Itália, e alguns foram lutar com os Tupamaros, outros até com Che Guevara na Bolívia. Portanto, ele tinha uma perspectiva mais revolucionária e menos de organização para a produção. E, inclusive, ele fez uma crítica para a gente, que ele acha que usar a expressão que ele usou. Eu sabia que ia dar merda. Ou seja, quando você vai para a organização política, nos padrões políticos tradicionais, você termina criando contradições sérias que resultou nisso que ele, até hoje, ele faz críticas. Ele diz que não concorda. Ele ainda está trabalhando naquela perspectiva que ele veio na década de 70. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, o MOC tem a perspectiva de organização social para a produção, etc. Eles pareciam não ter isso. Eu não sou, porque percebe. Deixa eles falarem, porque eles devem ter mais, né? Mas o que eu entendo é que os caras trabalham numa perspectiva que é uma perspectiva de conscientização e de que as pessoas possam ser donos da sua história. Veja, o problema é que o MOC colocou muito bem, o MOC tinha essa preocupação, mas o MOC tinha a preocupação também em transformar a vida naquele momento da pessoa ali, de melhorar a qualidade de vida ali. O padre não tinha essa preocupação, os padres, esses pelo menos. Ele era contra. Não é que ele não tinha preocupação. Eu não creio não, ele tinha, até porque no depoimento da senhora Maria Rita, ela disse assim, que os padres conscientizaram os pequenos agricultores de que a pobreza não era divina, era humana, que havia os atravessadores. Então os padres trabalhavam todos esses temas. Exatamente. Então eu queria ouvir deles assim, o que é que eles ouviram falar e o que é que eles sabem nos dizer sobre a experiência desses padres italianos em Valente, entendeu? Se eles são peça-chave nesse processo que é concomitante ao MOC e precede a PAEB. Eu queria entender. Estamos querendo criar conflitos, não, atenção. Mas parece que cada um aqui, mas como eles foram convidados a falar, né? Porque tem posições ideológicas Sim. diferentes, claro. E todas dentro do MOC, dentro da PAEB, com os mas padres, eu queria dizer assim, qual a opinião deles sobre esses padres italianos? Qual a opinião de vocês sobre eles? Repare, eu acho que aí você tem que dar pegar um contexto. Você está no contexto da teologia da libertação. Né? A teologia da libertação não é que ela, vamos dizer, abandone a eternidade, ela continua com a eternidade, mas ela tem um princípio elementar que é assim, a eternidade começa aqui, né? Então eu tenho que começar a construir a eternidade aqui e não esperar lá, né? Porque qual era a concepção, por exemplo, dos padres capuchinhos e ainda de boa parte do clero hoje, assim, não, lá eu vou ser feliz, então aqui eu posso me lascar. Posso sofrer.
posso sofrer, porque lá eu vou ser recompensado. Então, a teologia da libertação, ela não parte desse princípio. Ela parte do princípio, assim, que Jesus não veio formar uma religião, mas, em princípio, um movimento. Então, por exemplo, a gente discute muito que Jesus ele morreu por quê? Ele morreu como um sedicioso, não é? Ele não morreu se doando para morrer, porque ele não é maluco, não é? Ele morreu como um sedicioso, Criminoso político. um criminoso político. Ele era contra Roma, ele era contra os sacerdotes que nos seus benesses mamavam em Roma, ele contra o poder, vamos dizer, religioso, eclesiástico instalado na época, e isso me incomodava. Os fariseus, os saduceus, os intérpretes da lei, os doutores romanos, mandar todo mundo. Então, qual é a... E ele vem da onde? Ele vem vem da Nazaré, da Galileia, provavelmente não sabia ler, era um indivíduo que não tinha bens, não tinha patrimônio, não tinha nada. Na verdade, Ele vem da miséria, e ele morre porque ele prega uma perspectiva de autonomia para as pessoas. Tomem conta do seu nariz e façam sua história. Se a gente pegar o Evangelho de cabo a rabo, ele só diz isso, nada mais. Não é? Então, os padres italianos, tinha aqui perto, ali em Amélia Rodrigues e tal, eles trabalhavam muito a perspectiva da teologia da libertação, não é? Que não enfatizava a dimensão, vamos dizer, do culto. Existia o culto, mas no culto eu faço um debate de que o céu começa hoje. Não é? Eu posso ir para o céu amanhã, mas ele começa hoje. Não é? Não amanhã. Se começar amanhã, não tem nada na mão. Não é? Então, eles faziam muito esse debate. Celebrava a missa, celebrava, mas todo o aparato eclesiástico estava em função dessa perspectiva de organização das comunidades para um futuro, uma perspectiva. E essa organização, a depender do grupo deles, entrava de um modo mais radical ou menos radical. O MOC se alia a isso, né? O MOC trabalha na mesma dimensão, né? O MOC é criado dentro da Igreja Católica, dentro da Diocese de Feira de Santana, depois se torna autônomo. Por um padre, né? Por um padre. Né? Que tinha essa visão de teologia da libertação. Tinha. Né? Muito forte. Ainda é vivo. Né? Ainda é vivo, só que... Né? Então o MOC trabalha nessa dimensão. Aí nós não temos estudo sobre isso, agora a gente avalia que a contribuição dessa dimensão da igreja é muito importante. Ela é muito forte, porque ela cria a perspectiva da autonomia e do protagonismo e tira a pessoa da submissão religiosa. Então, ao invés da religião ser um instrumento de lhe tornar submisso e escravo, né? Foi Deus que fez, Deus fez assim, Deus criou, Deus não sei o que lá. Aceite, etc. Então sai essa dimensão e entra a dimensão de que você é filho de Deus, a terra é de todo mundo, a água é para todos, nós temos que ter oportunidade, escola é para todo mundo, etc. Que é uma dimensão, vamos dizer, revolucionária. Partilha. Agora, Jorge, você ouviu falar dessa atuação lá, desses padres em Valente? Eu sou de Valente, na verdade. Ele Eu sou de Valente. Lá do métier. Mas eu orientei um trabalho. E é evangélico que ainda hoje trabalha nessa dimensão. O trabalho de
dessa menina que eu enviei para você, Sim. que ela entrevistou o Luciano, Ele mandou entrevistou o também zap, viu? essas lideranças, que é uma monografia de história, ela está fazendo o mestrado Sabe, também ia em história, sair né? daqui, Sim. à esquerda, Então daqui, ela pra coloca, levar né, porque essa era uma questão, né, a teologia da libertação ela está presente de alguma maneira, mas uma vez eu perguntei ao próprio Luciano, né, você veio da Itália, porque ele vem de uma região, obviamente, quando ele ouve falar da América Latina, ele entende, é um lugar onde eu gostaria de ir, porque é o lugar das possibilidades, das transformações. Inclusive ele disse, meu maior prazer não era quando eu ia para o altar e vestia aquela roupa, era quando eu tirava aquela roupa e botava jeans e chinelo e ia capinar, né? Ele diz isso, né? Várias vezes na fala dele. E o interessante, eu ficava tentando buscar dele, e essa experiência nesse trabalho, quer dizer, ele disse que já existia trabalhos leigos. É interessante perceber que esses movimentos das pastorais sociais, né, já existiam em outros municípios, né? Seja a diocese, por exemplo, de Juazeiro, tinha um bispo muito atuante na época, né? Tinha outras, a diocese de Feira tem essa figura de Dom Jackson, mas não necessariamente ele era um bispo progressista, né? Quem era progressista era o Albertino, esse foi que faz surgir o MOC, né? Mas o Dom Jackson não era essa figura, né? Já a diocese, por exemplo, de Juazeiro era mais ativa. Então ele faz referência, e a força das mulheres que são impressionantes, né? Você falou aí da professora Rita, mas tem aquelas senhoras como Erenita, né? Nessa pesquisa que você vai acessar da professora, dessa menina, que está fazendo a pesquisa, essas mulheres, né, uma inclusive que recebe o nome, vai dar o nome agrícola, né? da escola agrícola, Avani, que ela faleceu. são mulheres impressionantes. Ele falou dela. Né? Eu acho que o estudo para entender o papel das mulheres nesses movimentos sociais na região é impressionante. Um olhar de São gênero, lideranças né? Um olhar de poderosas. gênero. Quando você vai para os movimentos dos círculos de leituras e tal, a liderança é das mulheres, não é dos homens. São as mulheres que carregam o piano, entendeu? Então o padre é como o Luther King nos Estados Unidos. O pessoal nos Estados Unidos tenta ler o Luther King como um grande protagonista, mas quem botou Luther King na parede e dizer você vai entrar no movimento foram as mulheres. Quando Rosa Parks é presa, ela, né, as mulheres da igreja diz para as lideranças sindicais da igreja negra que diz assim, vocês vão ter que tirar Rosa Parks da cadeia, não vão ficar fazendo aqui não. Quando Luther King chega, é um jovem negro, doutor, pastor, que tem, inclusive vem de uma classe social melhor do que os outros negros, né? Então quando ele chega lá, as mulheres botam ele entra no movimento, numa associação que está sendo criada e tal. O pessoal chama ele para a associação, ele nem sabe direito o que vai acontecer na associação, o pessoal bota ele para ser presidente da associação e ele tem que se virar. Quando você olha para o papel das mulheres nessa região, é impressionante. Então esses padres, quando eles chegam, por mais que eles cheguem com uma vontade de fazer isso, quem mobiliza, quem articula, são essas mulheres. Então os padres, eles vão oferecendo o quê? Instrumentos, né? Intelectuais, capturando experiências de práticas de leitura popular da Bíblia, né? E isso se espalha. Quem mobiliza as 45, 46 comunidades rurais, é tanto que o Luciano chama a atenção, disse que o prefeito estava certo que a eleição do sindicato era do candidato dele, quando de repente aquela multidão chegou para votar. Mas quem foi que mobilizou essa multidão? Foi o padre. Não necessariamente o padre. São os leigos. Quem são esses leigos? As mulheres. Fortemente as mulheres que mobilizam esses homens, que mobilizam, mesmo elas não tendo ainda esse lugar no sindicato, mas na igreja elas têm. E elas são fortes até hoje nas igrejas, né? Então isso dá um papel significativo. Aí o trabalho do Cleidiano é interessante mostrar como isso vai ser um substrato importante para o surgimento da PAEB. Porque a PAEB surge, né? A PAEB de Valente, né? A PAEB ela surge ali da experiência do MOC, que está ali, mas ela ganha força e protagonismo em Valente porque ela tem uma base social de mobilização maior do que nos outros municípios. Não que os outros municípios não tenham, mas aí você vai encontrar muitas lideranças, com capacidade de articulação, de mobilização, já muito bem trabalhadas. Então eu penso que tem sim um papel importante nesse aspecto. Eles falaram do MER, Movimento de Evangelização Rural. O Luciano, ele falou muito do MER. Existem várias coisas na época. Tem o MEB, Movimento de Educação de Base, Isso né? Que foi fechado no golpe militar de 64, né? Mas que eram escolas radiofônicas
na metodologia Paulo Freire e que se espalhava pela região inteira. Né? Tinha monitores do MEB na época que eram, vamos dizer, místicos. O pessoal do MEB era místico para fazer isso lá. E o MEB tem muito a ver com a igreja católica, com a organização da igreja católica mais progressista. Né? E tem o MER, que é o movimento de evangelização rural. Né? Que aí os padres, os italianos, eles atuaram no MER. Eles são três, né? Era o Luciano, o Aldo e o Luiz. Luiz Que Canal. era Santa Luz, Valente e Tirolândia. Então eles ficavam em Valente, Isso. né? Na Só que sede separou, e tomavam conta das O outras. Luciano disse uma coisa pra gente que me chamou a atenção, que parece que ele tinha um modo de agir, de atuar politicamente também, que parecia ter diferença com algumas outras. Ele chegou aqui e não ficou satisfeito com algumas coisas que viu na região. Ele começou a viajar e ele foi buscar uma inspiração em um grupo do Rio Grande do Norte, padres deles. Essa história, não sei se... Eu não estou me lembrando, porque... Hein? Sabe? Movimento de Natal. De Natal, algum movimento. E dentre os diversos movimentos, ele foi buscar uma inspiração que era mais compatível com a visão dele. Natal era Ceará? Foi no Nordeste. Foi no Rio Grande do Norte é Natal. Como ele não permitiu gravar, a gente é capaz de ter isso nas suas anotações, eu acho que eu tenho. Não interessa em algum aqui o lugar. local. Não interessa o local, mas interessa dizer o seguinte, de diferenças, pequenas diferenças que tinham na condição do processo. Mas tudo bem. Mas eles eram assim, eles eram um tipo de figura pobre, sem nenhuma busca de ascensão política, financeira, etc. Tal. Preparados. Não eram qualquer um, eles Boa sabiam, formação. boa formação profunda. E optavam por viver no meio da população. Então isso faz um diferencial enorme. Falar nisso, ele está voltando para Valente. Você me falou. Entendeu? Inclusive articulando antigas lideranças, Tem um padre na que o minha negócio está cidade, desmobilizado, Itaém. né? Para tentar mobilizar novamente. Quem? Aonde? Eu sou de Itaém, extremo sul da Bahia. Tem um padre na minha cidade que ele era dessa mesma linha do Luciano. Ele convivia com a população, ele vivia mais no meio rural, chama Padre José Comblan. Padre José. Aí depois ele saiu, quando ele saiu de lá de Itaém, ele foi para Teixeira de Freitas. Não, peraí. Ele foi fazer um trabalho mais de nem sabia disso. organização Tem, governamental. depois, olha, esse movimento aí, ele tem um suporte muito forte. Ele tem um suporte teórico de estudiosos muito forte Teologia da enxada. que funciona até hoje. Por exemplo, eu conheço várias pessoas, hoje ainda tem os grupos de interpretação bíblica que dão substrato a esse tipo de trabalho. Então você tem N cartilhas acessíveis à população, folhetos, não sei o que lá, tudo nessa perspectiva. Então já na época você tem, por exemplo, hoje você tem o Frei Beto, o Leonardo Boff, um que foi meu colega em Roma, chama-se Sebastião Gameleira. Sebastião vive o dia todo trabalhando a questão da Bíblia de como você trabalhar a Bíblia. Interpretar. Por exemplo, ele pega a multiplicação dos pães. A igreja tradicional vai enfatizar o milagre. Né? Pegou 6 pães e 2 peixes e abençoou e pum, e distribuiu por 10 mil pessoas. Né? A igreja da teologia da libertação enfatiza a partilha. Né? Qual foi o milagre?
O milagre dali foi que quem trouxe comida se tornou capaz de repartir por quem não trouxe. Aí todo mundo comeu e sobrou. Não tem um milagre físico. Até porque tinha muitas mulheres e crianças. Tem um milagre. Esses encontros sem levar comida. Tem um milagre Não se contava nem as mulheres. vamos dizer, da mudança de cultura de vida. Entendeu? Então quando você pega e conversa isso com os agricultores, isso mexe. Entendeu? E muito mais mexe do que quem trouxe o padre. Entendeu? Então você tem a autoridade eclesiástica desmanchando, desconstruindo o próprio processo montado pela igreja tradicional Como instituição, né? Então tem coisas assim. Isso é contra Sim. É isso aí. Mas isso não era feito sem intenção. Se você pegar hoje o Papa, o que é que ele faz? Ele desconstrói. Né? Agora esses Ele caras desconstrói o estão tempo todo. E por isso que ele está na missa oficial, Chamava-se pastoral da distração. Chegava até chamar de Eles pastoral da deu distração. o nome a essa pastoral da distração. Um trabalho formal enquanto Não- um ficava não no oficializado. na hora da missa estava lá na frente, os donos das terras de Valente, tudo. Tá? todo. Aí ele fazia aquela missa. Aí com o comportada, Padre depois Luiz isso botava não acontecia. a chinela Entendeu? e tacava fogo. Na festa da padroeira não eram os fazendeiros que tinham proeminência, eram os agricultores. Então isso desmancha o Valente. Né? Isso é importante. Agora só um elemento que vocês falam aí, eu acho que quer dizer, o estilo do MOC sempre foi quando ele tinha os insights das coisas, ou os agricultores produziam, ele apoiava até não poder mais, certo? E só que aquela ideia, aquela experiência não morresse. Então, por exemplo, tem muito investimento do MOC em Valente, na PAEB, no processo da PAEB, muito. Investimento financeiro, investimento de capacitação, investimento de pessoal que estava lá dentro, né? E o investimento, se desse modo, de ajudar a se projetar, porque não é em determinados espaços você vai. Você disse esse junto menino com o Ismael. Ismael é funcionário de vocês. Sim, sim, né? sim. Era diretor lá da área de Gerente vocês. financeiro também foi. E uma parte do tempo dele era dedicada E tem várias outras O irmão pessoas. dele era um dos grandes idealistas. E Ildes- Era professor Ildes da é- UF, sociólogo. Ildes vem, né? Ildes é irmão de Tem o doutorado Ismael. dele na área de desenvolvimento na área. Né? Ildes é irmão de Ismael. E Ildes veio para o MOC, vamos dizer, menino. Boy. Olha, né? Entendeu? E vai crescendo dentro do MOC até se tornar secretário executivo. Gente, Não, foi foi muito bacana. Excelente. Muito interessante. Parabéns.